Cubatão aparece como um sítio multifuncional, porque ele tem uma área que não tem sepultamento e que tem grandes figueiras. E tem as duas áreas de sepultamento que a gente localizou, que estão no mesmo correio de escavação. Tem claramente dois conjuntos que são mais ou menos contemporâneos. Um bem ao sul da trincheira e outro mais ao norte da trincheira. Mais ou menos no meio, mais abaixo, a gente tem uma concentração que é um pouco mais antiga. Os sepultamentos estão praticamente em covas muito rasas, com pouquíssimo acompanhamento junto do corpo, a não ser nas crianças, o que também é um fator muito interessante. Pela distribuição espacial dos sepultamentos, tem a sugestão de que as crianças estão mais ao centro de cada uma daquelas áreas específicas, com adultos colocados no entorno. A gente tinha que expandir a área de escavação na direção do perfil para descobrir isso. É uma coisa que não tem como fazer, né? Se de fato isso se mantém em algumas áreas. Para esse mesmo período, a gente vai ver que nós vamos ter áreas sem sepultamento mais afastadas, para o oeste e para o sul, até onde a gente pode ver. Então, uma das últimas datações, na verdade, de uma fogueira que foi encontrada naquela trincheira oeste, fora da área de sepultamento, é a datação mais recente para o sítio até o momento, com a datação de 2.250 anos. Ela é cerca de 200 anos mais recente do que o esqueleto mais recente encontrado. Só que é interessante que essa fogueira ela já está abaixo dessa camada preta e ela tem uma datação mais recente. Toda vez que a gente vê uma linha de carvão, a gente começa a coçar a cabeça. Foi queimada ali, porque tem muita coisa que foi trazida e jogada, não foi queimada ali. Tem coisa que você vê que foi queimada ali, a concha que tem contato com aquilo queimou. E tem uma quantidade enorme de material, a maior parte do que constrói isso aí, você vai ver, quando você examina, carvão e concha misturado, concha queimada, concha quebrada, concha limpa, concha perfeita, tudo misturado, pedacinho de carvão, ou seja, da onde quer que estavam tirando, tiraram, misturaram aquilo tudo, jogaram aqui em cima. Mas aquilo não foi queimado ali, o carvão que está vindo não é dali. Apesar de não haver novas escavações, a experiência do Cubatão 1 ainda é referência para outros trabalhos. Assim, de longe, essa abordagem, eu acho que de investir na produção do dado, né, e do dado minucioso, ele é uma abordagem que foi muito particular no projeto do Cubatão e que, de fato, vem se expandindo com uma área de escavação ampla, né, toda sendo escavada ao mesmo tempo. Não que isso não tivesse acontecido antes, aconteceu. Mas eu acho que se dá no Cubatão num nível de sofisticação diferente. E eu hoje penso que a própria questão dos ossos, por exemplo, para o DNA, que o resultado não foi muito bom, foi mínimo que se conseguiu extrair. Se a gente fizer a secagem imediata das amostras, a gente tem uma chance um pouco melhor. Então a gente teve uma preocupação muito grande com o Cubatão de como a gente podia melhorar essa coleta. A gente não podia correr o risco de comprometer o material que está há milhares de anos preservado ali naquele lugar, naquele sítio, e a gente comprometer o material no transporte para o laboratório. A gente testou várias possibilidades de estabilizar as amostras, então a gente consegue hoje também sugerir procedimentos, inclusive para outras equipes, que são procedimentos que vão facilitar o encontro, né, das coisas, seja do DNA, seja das amostras
a secagem das amostras de solo, né, para se procurar amidos e fitólitos nisso. Um achado interessante foi o vestígio do DNA do Ascaris lumbricoides, né, que é um parasito específico de humanos, né, e que na verdade ele está bem distribuído na população mundial, tem uma distribuição atual, né. O interessante desse achado é que na América nós não temos muitos achados de ascarídeos, né, o que difere da Europa, né, os achados arqueológicos na Europa sempre tem muito ascarídeo, porque é um parasito que está muito relacionado à aglomeração humana, né? Então, com a evolução humana, com a introdução de agricultura, né, construção das cidades, a gente tem a aglomeração das pessoas, que leva então a essa transmissão desse parasito que é de indivíduo a indivíduo. E na América a gente não tem muitos registros sobre isso. Então, foi super interessante que justamente no sambaqui, no Cubatão, a gente depois conseguiu evidenciar a presença desse parasito pela técnica de DNA. Mas eu acho que tem coisas que a gente está tendo que pensar também a posteriori no Cubatão, porque quando o resultado dos laboratórios traz e não tem um bom resultado, e em outros sítios tem melhor resultado, você diz, poxa, será que se não tivesse tão molhado, tinha conservado mais, o pouco DNA que sobrou? Então, eu acho que essa é um pouco a lição. O achado de pólen foi um achado pontual. Até agora ele é um achado assim, um caso, uma ocorrência. Ele ajudou no sentido de sugerir que seja possível, em algumas situações particulares, fazer esse tipo de achado em sambaqui, porque normalmente é um achado que não se faz, é um achado inédito. A ocorrência de grãos de pólen em sambaquis não é realmente uma tarefa nem muito fácil de se tentar resgatar, porque realmente não é a melhor forma, né, de concentrar naquela área de sedimentação em função dos sedimentos arenosos, né? Fortuitamente a gente conseguiu então resgatar, apesar de ter uma representatividade muito pouca, ou seja, em termos de concentração é fraca, óbvio, né? Agora, conseguimos resgatar algumas informações de alguns grãos que para a região, como é um sedimento datado, num contexto arqueológico, eles nos apresentaram uma possível identificação da vegetação que poderia existir naquela época, né? Então, nos levou alguns grãos a pensar, há 2.000 anos atrás, uma vegetação fria, né? Com ocorrências de grãos de araucária, drimes, que são indicadores de climas frios, né, para aquela região. Além, obviamente, do que se espera encontrar de uma vegetação, acredito eu, atual, porque foram nas camadas superiores, da flora representativa na região de Cubatão, né, com asteráceas, né, que são margaridas, né. Então, aos poucos, a gente vai pensando comparativamente do que a gente já tem, ou pelo menos tem mais ou menos sugerido para o Cubatão, à medida que a gente vai trabalhando com outros materiais aqui, vai podendo comparar. Acho que o Cubatão trouxe um conjunto de sepultamentos muito interessante.